Porque quando a gente fala de fundamento, toda estrutura, toda construção, ela tem um fundamento que a gente não enxerga. Tem um fundamento sólido e sem a estrutura, sem o fundamento, as coisas desmoronam. E a nossa fé é desse jeito. A nossa fé não pode ser vivida por emoção, por mais que uma emoção nos atraia para o Senhor. Por mais que uma canção mexa conosco, por mais que nós choremos na presença do Senhor, por mais que nós nos arrependamos, a gente vive, a gente tem emoção, a gente tem sentimento, mas o que nos firma na presença de Deus é o fundamento da palavra. O que nos firma diante do Senhor é a palavra dele. A gente precisa voltar, e é engraçado, esse é o primeiro fundamento, a palavra de Deus. Antes de iniciar essa mensagem, curve sua cabeça, vamos falar com Deus outra vez. Pai, Jesus, eu quero render graças pela Tua presença, eu quero render graças porque o Senhor é bom e porque a Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela oportunidade de estar aqui em família, aprendendo mais sobre Ti, aprendendo sobre a Tua palavra, Deus, e este é o fundamento verdadeiro. Nos ajuda a firmar a nossa vida naquilo que é sólido, naquilo que é verdadeiro. E, Senhor, a Tua palavra é assim. E a Tua palavra vai dizer, Senhor, que tudo passará, mas as Tuas palavras não. Elas são eternas. Então nos ajuda, Senhor, a viver de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, de acordo com aquilo que o Senhor está propondo para nós a este tempo. Senhor, que o nosso coração seja uma terra fértil para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Salmos de número 11, verso 3, vai dizer assim: se os fundamentos forem destruídos, que poderá fazer o justo? Se nós não tivermos fundamentos, como vai a nossa vida? Se nós não tivermos fundamentos no casamento, na paternidade, a nossa vida não pode ser levada de qualquer maneira. Do jeito que der eu vou levando, do jeito que der eu vou vivendo. Não é isso que Deus tem para nós. E quando nosso pastor orou e trouxe esse tema, e a gente está alguns dias ali conversando e falando sobre fundamentos da fé, o que vai ser ministrado, porque Deus está propondo um novo tempo para nós e nós precisamos crescer juntos. Sabe, eu sei que a nossa vida com Deus, ela vai de acordo com a entrega daquilo que nós passamos com Deus, da maturidade que vamos adquirindo, mas o nosso desejo como igreja, o nosso desejo como batista pertencer, como família, é que todos alcancem a estatura que Deus tem para nós. Porque alcançar a estatura que Deus tem para nós é viver tudo que Ele tem para nós. É ver tudo indo bem, por mais que aos olhos humanos esteja indo mal. É estar firmado, independente do que aconteça, na palavra que é fiel e verdadeira, nas promessas que Ele tem para nós. Então hoje nós começaremos a falar da Escritura, mas a gente vai falar sobre o fundamento da doutrina de Deus, da Trindade, de Jesus Cristo, da salvação, do homem e do pecado, da igreja. Por isso que são 8 semanas aonde a gente vai aprender, aonde nós vamos nos debruçar, obrigado meu amigo, nos debruçar e buscar aprender a palavra de Deus, buscar entender o que Ele tem para nós. Eu não tive a oportunidade, como o pastor falou domingo, de aprender didaticamente tudo que nós vamos ensinar e comentar aqui. Às vezes você teve essa oportunidade, mas é importante de vez em quando relembrar algumas coisas. Alguns dias atrás eu estava fazendo uma conta matemática, operação simples. De cabeça, eu fui fazer perfeitamente, mas na hora de colocar no papel eu falei, e agora, qual é a ordem aqui? Fundamento. Algo que eu aprendi na 5ª série, muitos anos atrás, que eu sei fazer de cabeça, mas na hora que eu fui revisitar e colocar no papel, eu falei, gente, para onde que vai? Às vezes, a nossa vida com Deus, a nossa caminhada é assim. Se a gente não revisita a estrutura que está oculta, que a gente não vê, mas que é a palavra de Deus, a gente pode acabar esquecendo algumas coisas, deslizando em alguma coisa,
andando no escuro, porque a Bíblia vai dizer que ela é a lâmpada para os nossos pés. Então a gente precisa voltar para as Escrituras, para a palavra de Deus. E eu gostaria de abrir um parênteses, irmãos. A adesão do brasileiro à leitura é algo muito baixo. E isso é triste, isso é ruim. Porque o nosso Deus escolheu falar conosco através da sua palavra. Nós cremos em profecia, que Deus usa alguém para falar conosco? Cremos. Nós cremos que Deus pode usar alguém para falar algo específico, íntimo, do secreto das nossas vidas? Cremos. Mas a base da nossa fé, de quem Jesus Cristo é, da graça, da salvação, do pecado, está na palavra de Deus. Não existe fundamento sólido sem a palavra de Deus. Não existe fundamento nas caixinhas de promessas que todo dia eu tiro uma promessa e vamos lá. É bonito, nos estimula, mas a Bíblia existe em sua totalidade. E precisamos ler e debruçar na totalidade de Deus. Bíblia significa nada mais, nada menos do que livros. Conjunto de livros. A palavra de Deus é o conjunto de 66 livros. 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. 1.189 capítulos, algumas versões vão ter mais, outras versões vão ter menos, mais de 31 mil versículos. Muita coisa. E tudo isso Deus deixou para nós. Existe uma estrutura no Antigo Testamento, do Pentateuco, eu não quero me gastar nisso. Os livros históricos, poéticos, as cartas paulinas. Eu quero fazer uma breve introdução apenas de como a Bíblia foi criada. No Antigo Testamento, antes de existir a escrita, a Bíblia era passada de forma oral. De pai para filho, de um para outro. Pensa comigo, Moisés, ele vem bem depois de Adão. E quem escreve o Pentateuco, quem vai escrever o Gênesis, a história de Moisés, a história de Adão, é Moisés. Havia uma tradição oral onde a palavra era repassada. E é importante, porque nós precisamos fazer isso com os nossos filhos. Crianças pequenas ainda não sabem ler. É nosso dever, pai e mãe, inculcar a palavra. Não podemos começar esse projeto. Não, quando meu filho aprender a ler, eu vou comentar da palavra de Deus. Não. Nasceu, está escutando, está na barriga. É tempo de falar da palavra de Deus. É tempo de plantar essa semente. Então nós temos o registro oral, depois vem os escribas que começam a escrever a palavra de Deus. No Novo Testamento nós temos as cartas, nós temos aqueles que eram estudiosos, nós temos aqueles que comissionaram estudos como Teófilo, que vai pedir para fazerem estudos, e ali Lucas vai escrever, o Evangelho segundo Lucas vai escrever Atos dos Apóstolos. Mas a questão é, há um motivo do porquê essa Bíblia foi escrita para nós. As cartas, elas eram divulgadas no povo de Israel, cartas paulinas, e é engraçado porque eles conseguiam saber, Ramon, quando algo era realmente de Deus e não era. Quando nós lemos em Atos, a Bíblia vai dizer que o povo de Bereia, enquanto alguém estava ministrando, eles olhavam as cartas, eles olhavam a Septuaginta, o Pentateuco, e falavam, é isso, não é. E nós precisamos, no tempo em que estamos, ser criteriosos. Porque, irmãos, é tanta coisa sem fundamento que a gente vê na internet. É tanta loucura que a gente escuta. E se a gente não está firme na palavra, na escritura, a gente acaba sendo levado por essas vãs doutrinas. A gente acaba sendo levado pela emoção, a gente acaba indo e falando, talvez isso faz sentido. Mas o nosso filtro precisa ser a palavra de Deus. O parâmetro da nossa vida. Jailson, quase que eu chamei de Judas. Você sabe. É porque a gente fez uma peça, gente, e ele foi o Judas, e aí pegou. Mas o parâmetro da nossa vida precisa ser a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia, ela é a revelação da vontade de Deus para nós. A Bíblia, ela não foi escrita por acaso. A Bíblia, ela não foi um compilado aleatório de coisas que foram escritas. Não. Quando nós olhamos, e eu fico imaginando, irmãos, se hoje com a internet é difícil a gente compilar algumas coisas, como que nós pegamos?
cerca de 40 homens, em mais de 1.500 anos, que escrevem de acordo com uma vontade soberana. A Bíblia ela é o livro mais vendido do mundo. A Bíblia ela é o livro mais lido do mundo. E ela também é o livro mais criticado e mais contestado por aqueles que não creem na veracidade da palavra de Deus. Mas é humanamente impossível você olhar e falar como que em todo esse período de tempo todas as pessoas falariam a mesma coisa. Existe uma coisa na Bíblia chamada referência cruzada. É quando um texto se interliga com outro texto, uma promessa se interliga com outra promessa. Na Bíblia existem aproximadamente 64.000 referências cruzadas. É humanamente impossível inventarmos uma história, criarmos uma fábula ao longo de tanto tempo e falar, não, é isso aqui, colou, deu certo. A Bíblia, ela é a inspiração de Deus para nós. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 16. Essa Bíblia que é inspirada, ela é a nossa regra de fé. É aqui que nós precisamos pautar a nossa vida. É aqui que a gente tem tudo que é necessário para a nossa salvação. É aqui que a gente tem tudo para viver uma vida de santidade, para conhecer a Deus, para adorá-lo em espírito e em verdade, para alcançar a eternidade. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Não existe uma vida firmada, não existe uma vida fundamentada em Deus se nós estamos longe da palavra dele. Não existe uma vida onde nós dizemos que somos cristãos se a nossa vida não está de acordo com a palavra de Deus. Durante muitos anos, na casa da minha avó, tinha uma Bíblia gigantesca aberta no Salmo de número 91. E era lindo. Mas era apenas uma Bíblia aberta, sem ser lida e sem ser vivida. O resultado? Uma vida comum. Você consegue imaginar que nós não fomos chamados para sermos comuns? Nós fomos chamados, comissionados por Deus para carregar a sua presença, o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Nós somos chamados, se a Bíblia está dizendo que nós somos sal da terra e luz do mundo, se a Bíblia é a lâmpada para os meus pés, se eu estou com ela fechada, eu sou luz para o mundo? Não. Se eu não carrego essa palavra dentro do meu coração, eu não sou luz nem para mim, nem para aqueles que estão à minha volta, e isso é perigoso, porque se a minha vida não está fundamentada na palavra de Deus, se eu não tenho contato com as Escrituras, talvez eu seja um cristão nominal, e isso é muito sério. Domingo nós fomos ministrados sobre a parábola das virgens. Todas estavam lá, as 10, bonitas, parecendo cristãs, mas faltava algo de diferente em 5 delas. Todas estão lá, todas dormem, mas 5 têm o azeite, a presença do Espírito Santo, a intimidade com a palavra de Deus. O tempo que estamos vivendo, irmãos, ele exige de forma urgente que nós nos relacionemos com a palavra de Deus, porque é ela que nos firma. Nos últimos dias eu tenho buscado a Deus e falado, Pai, eu tenho muitas perguntas e eu preciso das respostas. Senhor, o Senhor está me apontando para um caminho, mas eu quero entender o porquê.
Senhor, eu quero ser fortalecido na Tua palavra, eu quero entender coisas que eu não entendo, eu quero a revelação daquilo que ainda não foi revelado. E Deus, nesses últimos dias, tem falado comigo de formas que eu nunca imaginei. E isso me deixa feliz, e isso alegra o meu coração, porque isso está disponível para todos. Nós não fomos chamados para viver uma vida sem impacto e sem valor. À medida que nós nos encontramos com o Deus da palavra, Ele se encontra conosco. À medida que nós nos debruçamos, buscamos na dificuldade, talvez a gente não entenda de início, talvez o nosso tempo seja curto, mas separe um tempo para buscar a Deus, porque essa é a revelação dEle para você. Existem duas formas que Deus se revela. Comumente falando, a gente tem a revelação geral e a revelação especial. A especialista na revelação geral é a Ingrid. Ingrid ama a natureza. Ingrid, e não é ser panteísta não, tá, irmãos? De ver Deus em todas as coisas, não é isso. Mas de enxergar a criação e falar, Deus, como o Senhor é perfeito. Deus, nossa, essas coisas que o Senhor fez é extraordinário. Deus se revela para nós através da obra da sua criação, através da natureza. Essa é a revelação geral, mas também nós temos a revelação especial, que é os milagres que acontecem. Jesus encarnando como homem e vindo à terra, e a palavra, a inspiração da palavra de Deus para nós. A gente precisa entender, irmãos, que a palavra de Deus ela é suficiente para nos ensinar e nos ajudar em todas as áreas da vida. Nosso pastor costuma dizer que aquilo que o céu cria, o céu ensina. Se o céu criou o casamento, ele vai nos ensinar, de acordo com a sua palavra, a ter um casamento que agrada a Deus, a ter um casamento que dure. Se o céu criou a paternidade, ele vai nos ensinar a ser bons pais. Se o céu criou a vida financeira, nós aprenderemos com a palavra de Deus princípios para ter uma vida abundante. Mas tudo vai de acordo com o nosso relacionamento com a palavra de Deus. E o inimigo das nossas almas é especialista em fazer com que nós nos afastemos da palavra, da revelação de Deus e daquilo que Ele tem para nós. Uma das maiores tristezas que eu vejo é saber que muitos de nós temos potenciais extraordinários na presença de Deus. Mas não vivemos porque não fundamentamos a nossa vida na palavra. Temos que trabalhar. Homens, há uma responsabilidade sobre nós de prover para a nossa casa, provisão financeira, provisão espiritual, provisão emocional. Há uma responsabilidade, uma expectativa sobre nós. Mas também é nosso dever levar a nossa casa, a nossa família para mais perto de Deus. E é ruim quando nós olhamos para o retrato da igreja, e eu não estou falando da Batista Pertenceu, estou falando da igreja como um todo, aonde muitas vezes mulheres se posicionam mais do que os homens. Mas não aqui. Você pode dizer amém? Amém. Homens, vamos viver o extraordinário. O projeto Farol não é à toa. E aí eu volto, se a Bíblia é a luz, como eu vou ser farol se eu não me relaciono com a palavra de Deus? Eu não serei um farol que ilumina gerações, que traz a luz para a minha casa. Precisamos viver isso de maneira urgente. Toda a Escritura é divinamente inspirada. 2 de Pedro 1:21, parece até redundante, mas vai dizer assim: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A profecia, ela é o discurso que emana da inspiração divina. Quando a Bíblia está dizendo que tudo que foi escrito não veio do coração do homem, não foi à toa, foi divinamente inspirado pela presença de Deus. O Espírito Santo de Deus inspirou homens e mulheres a viver, ela é divinamente inspirado. Aqui é a junção de duas palavras. Inspirar é Deus
e pneuma, que é respirar. É literalmente Deus soprando vida em algo. Você consegue entender? Quando Deus cria Adão no Éden e ele monta o corpo, enquanto Deus não havia soprado o fôlego de vida, Adão era um corpo. Mas a partir do momento que ele sopra o fôlego de vida, Adão respira e vive. A palavra de Deus, quando nós lemos, ela é inspirada, ela é o sopro de Deus para a nossa vida, e isso é extraordinário, porque nós precisamos nos apegar a essa palavra e crer: Deus, o Senhor está trazendo vida, o Senhor está trazendo poder, o Senhor está trazendo providência, o Senhor está trazendo provisão, e eu creio nessa palavra, eu creio no poder que há na tua palavra, porque o Senhor é especialista em trazer à existência aquilo que não existe, e se a tua palavra diz que é assim, eu creio, confio e tomo posse. É isso que precisamos viver. Quando nós lemos a Bíblia, precisamos ouvir o sopro de Deus trazendo vida e verdade ao nosso coração. Se a nossa fé está fraca, precisamos ir à palavra e falar: Deus, aviva o meu coração, sopra essa fé verdadeira e genuína dentro de mim, porque nós não somos super-homens. O super-herói que vai ter aqui amanhã é Jesus. Nós não somos super-heróis. Só que aí Paulo vai dizer que essa palavra, a Escritura, ela é proveitosa para ensinar. Ensinar é instruir, é dar conhecimento, é educar. Aí o salmista no Salmo 86, verso 11, vai dizer: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Se estamos longe da palavra de Deus, eu não sou apto para ensinar e nem sou ensinável. Pesado. Se o meu coração está distante da palavra de Deus, como eu vou ensinar a próxima geração? Como ensinarei meus filhos? Como ensinarei aqueles que estão à minha volta? E o que nós precisamos ensinar é o conhecimento revelado de Deus. Eu só posso ensinar aquilo que eu vivo. Senão eu vou simplesmente apontar o caminho. E não é essa a ideia. Quando Provérbios 22:6 vai dizer que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar, não é falar: filho, vai por ali. É pegar na mão. Filho, vem com o papai. Eu vou te mostrar quem Deus é. Filho, vem com o papai porque eu conheço o caminho. Porque a maior decadência, irmãos, é aparentarmos ser algo aqui dentro e lá fora, nossa família saber que nós não somos. Agora, quando está equilibrado, quando a vida que eu tenho reflete a palavra de Deus, fica até mais fácil ensinar. Porque não é um ensino aleatório, é algo que eu vivo e que faz parte do meu dia a dia. E aqui todos nós estamos aprendendo. Aqui todos nós estamos seguindo para viver aquilo que Deus tem para nós. O ensino da Bíblia é a chave que abre as portas para a sabedoria e entendimento da vida. Eu vejo uma geração que não encontra sentido na vida. No meu trabalho, a gente tem muitas pessoas jovens, depressivas, ansiosas. E eu não estou falando, irmão, depressão é falta de fé. Não, irmãos. Elias passou um episódio depressivo que ele falou: Deus, toma minha vida. Não aguento mais. Mas quando eu busco a revelação dessa palavra, eu entendo que a minha vida tem um sentido. Eu entendo que há um propósito em todas as coisas e que há um sentido em minha vida. E esse principal sentido é conhecer e adorar ao Senhor. O nosso principal propósito: conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Aprender sobre Ele.
adorá-lo. O resto vai se encaixando. Ai, Jesus, eu preciso correr, 9h15. Aí a Bíblia vai dizer que ela é apta para redarguir ou repreender. É convencer alguém, é refutar, é repreender, mas não é através do grito. E aí quando a Bíblia vai ensinar sobre os 5 ministérios, aí isso eu acho fantástico. E eu gosto de falar sobre isso, porque eu aprendi e é bom quando a gente aprende. A gente tem os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. O único que tem todos os dons é o apóstolo. A gente tem o profeta que aponta o caminho, aponta a direção, que corrige. Mas o dedo que aponta, tem 3 apontando para ele. Tem que estar firmado. A gente tem o evangelista, que é o ganhador de almas, o maior de todos. Pastores, casado com a igreja, aliança. E a gente tem o mestre. O nosso tempo carece de mestre, porque quando a gente vai olhar, o mestre tem o poder de ir com a palavra aonde, de tanto a gente bater, a palavra não entra mais. De tanta frustração, de tanta dor, de tanta amargura, já há comichões nos ouvidos. E o dedo mindinho do mestre, ele vai com o poder da palavra de Deus, tirando, repreendendo, trazendo convicção do pecado, mostrando o caminho, devagar. Mas fazendo a obra naqueles que muitas vezes a gente fala, não tem mais jeito. Não, o coração do meu avô é duro demais. Mas é um coração que para um mestre da palavra, Deus usa e alcança, e salva, e a eternidade está lá. A palavra de Deus não só nos ensina, mas também nos confronta. Quantas vezes, irmãos, nós lemos a palavra de Deus, e é legal, né? Às vezes a gente lê o nosso devocional, que está uma bênção, e aí a gente lê e fala assim, Giovana, caramba, fiz meu devocional, tá lindo, tá safe, tá maravilhoso. Aí durante o dia acontece uma situação que a gente lembra da palavra de Deus e ela nos confronta. Você vai seguir esse caminho mesmo? Você vai mesmo? E a gente é confrontado e fala, Deus, mas é difícil. Deus nos chama para um caminho de arrependimento e restauração. Seria lindo e perfeito se a Bíblia contivesse apenas as histórias boas de todos os personagens que temos na Bíblia. O único perfeito que temos na história é Jesus Cristo. Somente Ele, mais ninguém. O restante é confrontado. O restante foi corrigido, mas houve arrependimento e houve restauração. E aí é isso que a Bíblia vai dizer ainda, que ela é inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir. Corrigir dói. E eu aprendi algo que eu não sabia. Às vezes eu conversava com pais e eles falavam assim, corrigir o filho dói em nós. Eu, conversa. Apanhei demais de mamãe. Diz o Bruno que não, mas eu apanhei, gente. Aí a gente fala, não, o pai, no coração do pai não dói, não. Dói. Irinha está com 2 anos. Vai fazer 3 logo mais. E de vez em quando é birra, é choro. É a natureza pecaminosa aparecendo no ser mais lindo do universo. Aí como a Ingrid falou recentemente, o nosso coração, ela falou no GC terça-feira, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Quem ensina a criança a mentir? A bater no coleguinha? A pegar aquilo que não é seu? É o DNA pecaminoso. Está em nós, enquanto estivermos aqui nessa terra. Aí a palavra, ela é apta para corrigir. Deus nos corrige porque Ele nos ama. Só que a gente entra em parafuso, como assim? Provérbios 3,12, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Corrigimos porque queremos ver aquilo que é certo acontecendo. Aí Hebreus 12:5,
E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida? Como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? A disciplina, essa palavra que vem para corrigir é para o nosso bem. Por mais que exponha nosso pecado, por mais que exponha nossa fraqueza, e eu acho que o maior exemplo para mim de repreensão na Bíblia é Davi. Você conhece de Bíblia, você sabe a história de Davi e de Batseba. Davi é repreendido pelo profeta Natan. A Bíblia vai dizer que um belo dia Davi está em seu palácio, e o profeta Natan chega até Davi. E vai contar uma história para ele. Davi, parafraseando, o que você acha de um homem que tinha diversas ovelhas? E ele vê a ovelha do seu vizinho, e o seu vizinho tinha somente uma ovelha. E ele vai lá e rouba a ovelha desse homem. Ele mata esse homem. Davi, o que esse homem é digno? Davi se levanta do trono e fala, esse homem é digno de morte. E o profeta, Davi, esse homem é você. Imagina a exposição. Davi era o rei, a maior autoridade que tinha na nação de Israel. Abaixo de Deus, Davi mandava e desmandava. Mas ele é confrontado, porque Deus o amava, e isso dói. Deus o amava tanto que não podia deixá-lo viver com o seu pecado oculto, escondido, porque o pecado, ele vai contra a santidade de Deus, porque o pecado é sujeira, é impureza. E Deus não vem aonde o pecado habita. Com certeza isso será falado mais para frente, mas estamos aqui hoje porque Deus da eternidade, quando olha para nós, é o sangue de Cristo sobre nós que nos dá acesso. É o sangue de Cristo que nos lava, que nos limpa, que nos purifica para que tenhamos acesso à presença de Deus. E essa palavra, ela nos corrige para que não vivamos uma vida de pecado. O pecado na nossa vida precisa ser um acidente de percurso e não uma vida de prazer onde eu caio hoje, amanhã e depois de amanhã. Quanto mais nós nos aproximarmos da palavra de Deus, mais a gente vai olhar e falar, Deus, eu preciso de ajuda. Senhor, eu preciso vencer nessa área. Pai, me socorre aqui. Deus, me coloca alguém para que eu possa conversar, para que eu possa me fortalecer. Deus é um Pai que não nos deixa morrer sem correção. Não. Só que a Bíblia vai dizer e vai continuar que essa palavra também é para instruir em justiça. Justiça é retidão, é conduta correta. Viver de acordo com o padrão divino. Percebe? A Bíblia nos chama para viver de acordo com o padrão que ela tem. Não é o meu padrão. Não é o padrão da Batista Pertencer. Não é o padrão da Igreja X. É o padrão da palavra de Deus. Será que eu estou vivendo de acordo com o padrão que Deus espera que eu viva? Será que as minhas ações, palavras, e tudo que eu vivo, que eu escuto, que eu vejo, que eu penso, está de acordo com a palavra de Deus? Esse é o padrão divino que Ele tem para nós. A palavra de Deus nos leva a um local de justiça, aonde a santidade de Deus é manifesta. Isso é extraordinário. E é isso que o mundo precisa, gente. É isso que o mundo precisa, que nós sejamos aqueles que manifestem a palavra de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus. Aí a gente avança. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra. O que é perfeito? Aquilo que é inteiro, aquilo que é completo. Há uma estatura que nós precisamos alcançar em Deus. Se estamos na igreja há 1 a 2 anos, se você está aqui conosco desde o início,
Já tem pelo menos 2 anos que você está aqui. Aonde você está sendo ministrado por palavras, aonde você está sendo tratado, aonde você está sendo direcionado. Por quê? Porque há uma expectativa de Deus em sua vida. Porque há uma expectativa de Deus que você seja perfeito, mas essa perfeição não é viver sem pecado, é perfeito no seu caminhar, é errar e falar, Deus, me perdoa, Pai, eu errei, mas eu vou mudar, Senhor, me ajuda, eu vou seguir, é viver uma vida diferente, é ser maduro. No final do ano passado, quando lá em casa tem um pé de manga bem grande, e começaram a sair os frutos da manga. Começaram a sair as manguinhas verdes. Eu olhei e comecei a pensar e falei, caramba, que maravilha. Eu amo manga. Está quase na época. Eu tenho uma expectativa que a árvore gere um fruto. E o fruto que o pé de manga gera, parece bobeira falar isso, mas não é ela que vai consumir. O mundo espera que nós geremos frutos para aqueles que estão ao nosso redor. O fruto que você vai gerar não é para você consumir. O fruto que eu gero não é para que eu consuma, é para minha esposa, é para minha filha, é para aqueles que estão ao meu redor, é no trabalho, é na faculdade, são os colegas. O fruto não é para mim. E o fruto é esperado por quem está à nossa volta. Não podemos mais ficar 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos na presença de Deus e nada mudar em nossa vida e não produzirmos nada. E estamos num local, irmãos, onde dá tempo de corrigir a rota. Dá tempo de olhar e falar, Deus, talvez eu não tenha produzido da forma que o Senhor espera. Deus, talvez eu não esteja produzindo porque o meu coração não está sendo uma terra fértil. Pai, me ajuda. Pai, me socorre. Líder de casais, me ajuda. Líder de homens, me ajuda. Líder de mulheres, me ajuda. Líder de crianças, eu preciso mudar as coisas dentro de casa, me ajuda. Eu quero produzir frutos. E dá tempo. Dá tempo da gente viver uma vida onde nós somos maduros em Deus. Dá tempo de viver uma vida onde nós somos instruídos pela palavra de Deus. Dá tempo de viver uma vida para a boa obra que Deus tem para nós. O que fazemos aqui não é para exaltar o nosso nome. Não é para deixarmos uma marca, por mais que tudo que nós fazemos vai deixar um legado em algo ou em alguém. Mas há uma eternidade que nos aguarda. Há um Deus que nos recompensará por aquilo que nós fazemos ou que fizemos para Ele. Um dia nós nos apresentaremos diante dEle, a Bíblia vai dizer que serão abertos 2 livros. O livro da minha vida, tudo que eu fiz e tudo que eu era, tudo que eu deveria ter vivido. Eu não quero ser achado em falta. E eu não quero, irmãos, que nós não alcancemos aquilo que Deus tem para nós. Ser salvo é maravilhoso, isso é extraordinário, é o que nós mais queremos. É chegar na eternidade e falar, glória a Deus, venci, alcancei. Mas Deus é tão misericordioso que Ele ainda vai nos recompensar por tudo que nós fazemos aqui. E eu vou abrir e fechar um parênteses rapidinho. Às vezes nós pensamos assim, poxa, os maiores galardões de Irmã Marta é para quem está em cima do altar. Os maiores galardões é para quem prega para multidões. Aí você é professora das crianças. E você ora, você busca inspiração, e você consegue plantar a semente no coração de uma criança, que lá na frente ela vai se tornar um ganhador de almas. Quem plantou essa semente? Deus, logicamente, mas através da sua vida. Você acha que Deus não vai se lembrar disso? Do que fazemos lá fora? De aconselhamentos, Edmilton, tarde da noite. Cansados. Ligações, Isis, ora por mim. Oro. Deus recompensará tudo isso.
Mas a gente precisa avançar porque meu tempo já acabou. Quando nós não vivemos a palavra de Deus, existem alguns perigos. O pastor Tiago aqui falou sobre construir a casa na rocha e construir a casa na areia. Se a minha vida não está pautada, não está fundamentada na palavra de Deus, eu corro o risco de construir a minha vida na areia. Em sã consciência, ninguém vai olhar e falar, vou construir a casa na areia porque é bom. Ninguém vai despender recursos. Ninguém vai pegar um montante de dinheiro e falar, não, eu não vou fazer o fundamento, eu vou construir na areia porque eu quero. E muitas vezes nós queremos construir uma parte da nossa vida na rocha e outra na areia. Não, Deus, deixa esse quartinho aqui. Deus, não, mexer na estrutura dá trabalho demais. Dá. Não, Deus, vamos fazer um puxadinho e esse lado aqui esquece. Não. Ou construímos totalmente a nossa vida na rocha, na palavra, ou a casa vai cair. Segundo perigo, inconstância e estagnação espiritual. Você que é rápido de Bíblia, vai para a carta de Tiago. Tiago, capítulo de número 1, verso de número 22. Olha o que a Bíblia vai dizer. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, logo se esqueceu de como era. Algumas versões vão dizer assim, e sede cumpridores da palavra de Deus, e não somente ouvintes, e não inconstantes, estagnados espiritualmente. Se eu não levo a Bíblia, a palavra de Deus a sério, eu vivo estagnação espiritual. A minha vida não avança, eu não consigo romper. Deus fala que tem promessas na minha vida, Deus fala que eu vou compor canções, Deus fala que vai me dar palavras novas, Deus diz que vai despertar algo em mim, mas eu não me aproximo da palavra. E durante muito tempo, eu vivia assim. Deus falava, eu tenho uma grande obra na minha vida, eu falava, eis-me aqui, Deus, quando o Senhor quiser, estamos juntos. É nós. Mas se eu não me dedico à palavra de Deus, essa grande obra não vai acontecer. Se eu não quero viver estagnado espiritualmente, eu preciso me relacionar com o fundamento, com a palavra de Deus. Se eu desprezo a palavra de Deus, eu sou inimigo da prosperidade. E prosperidade não é só dinheiro. Quando o povo judeu vai dizer Shalom, a paz e a prosperidade, isso engloba tudo que é bom. Prosperidade financeira, familiar, emocional, saúde, casamento, filhos. Aí o Salmo de número 1 vai dizer que bem-aventurado é o varão que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Ele vai falar o que ele não faz, mas o principal, ele medita na palavra. Não significa, Igor, que eu estou o tempo inteiro. A partir de hoje eu não trabalho mais. Ingrid, não fala comigo. Agora eu e Deus 24 horas por dia. Não. Mas o devocional que eu li durante a manhã, Deus, o que o Senhor quis dizer com isso? Pai, qual é a aplicação que isso tem na minha vida? Deus, a tua palavra está dizendo assim. Mas para mim não faz sentido. E a gente precisa ser sincero diante de Deus. Deus, está difícil entender e viver isso aqui. Deus, eu até concordo, mas me ajuda a viver porque está difícil. Eu aprendi a fazer uma oração todo dia quando eu chego no meu trabalho, ou quase sempre quando eu lembro, eu falo, Deus, me ajuda a te honrar nesse lugar. Eu trabalho com diversas pessoas, idades, religiões, crenças. Senhor, me ajuda a manter a identidade que o Senhor me deu e ao mesmo tempo alcançar essas pessoas de alguma forma. Me ajuda a te honrar aqui com os meus pensamentos, com minhas ações, com minhas decisões. Me ajuda. Se eu desprezo a palavra de Deus, eu vou fracassar em cumprir o propósito que Ele tem para a minha vida. Deus vai olhar para Josué e falar, Josué,
seja forte e corajoso. Mas é só isso? Não. Josué, seja forte e corajoso, forte e tem bom ânimo. Aí ele vai falar assim. Então somente, Josué 1:7. Então somente esforça-te e tem de bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. É legal e é bonito a gente olhar e falar, Deus mandou eu me esforçar, Deus mandou eu ser corajoso, mas Ele também mandou você viver de acordo com toda a palavra que Ele tem. Não adianta eu ser forte e corajoso segundo a minha vontade longe da palavra dEle. Vai dar ruim. E por fim, se eu não vivo, se eu desprezo a palavra de Deus, eu vou viver sem direção. Irmãos, os dias são para a gente ter bom ânimo. Deus disse que viriam as aflições, que viriam os problemas, mas Ele já venceu. Ele disse que não nos desampararia, Ele disse que estaria conosco, e eu preciso crer nisso, mas se eu não creio, se eu não vivo na palavra, se a primeira coisa que eu faço no meu dia é ligar no jornal, que é só notícia ruim, eu vou olhar e falar, o mundo está perdido mesmo. O mundo está perdido, mas a salvação dele é você. O mundo está perdido em pecado, em trevas, em corrupção, em mentira. Nós somos a luz do mundo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Andar no escuro no caminho onde você conhece é fácil. Acordo toda noite para ir ao banheiro, não precisa acender a luz. É minha casa. Eu conheço. Mas na nossa vida a gente vai andar por caminhos que a gente não conhece. A gente vai ter sensações, teremos sentimentos que eu nunca dominei. Mas a partir do momento que a palavra está guardada em meu coração, eu posso estar andando no escuro, mas está aqui a lanterna. Eu posso estar passando por dificuldade, mas está aqui a minha força. Eu posso estar passando pelo que for, mas a palavra de Deus e a presença dele estão comigo. E grave isso, não existe presença de Deus aonde a palavra dele não está. Não existe presença de Deus se a palavra dele não está junto. Talvez pode ter uma emoção, um arrepio do ar-condicionado, mas ele está nos chamando para viver fundamentado na palavra. Meu tempo já se foi, se coloque de pé para a gente terminar. A palavra de Deus, irmãos, a gente precisa entender e sair com isso daqui hoje. É a revelação do coração de Deus para o nosso coração. É a direção, é o que nos guia, é o que dá pureza, é o que nos transforma, é o que dá sustento, é o que mantém a nossa vida de pé. É tempo de olhar e falar, Deus, talvez eu tenha vivido a vida inteira desestruturado. Porque não levei a palavra de Deus a sério. Porque não me relacionei com a palavra dele como eu deveria. E está tudo bem. Porque essa série de mensagens é realmente para nós analisarmos a nossa estrutura, o fundamento aonde a nossa fé está firmada. E se não tiver tão firme assim, dá para a gente ajustar. Dá para a gente fortalecer e falar, Deus, me ajuda. Senhor, eu tenho dificuldade em ler a Bíblia. Fred, cara, faz o seguinte, todo dia, cara, das 7 horas da noite, manda uma mensagem para mim, e aí, já leu a Bíblia hoje? A gente não vai mentir um para o outro, né? Não, Fred, já li. E não leu. Mas faça algo. Leia a Bíblia em casal, leia a Bíblia com seus filhos, coloque um despertador no celular, mas decida viver uma vida fundamentada na palavra de Deus, irmãos. O nosso desejo é que todos aqui estejamos firmados, alicerçados na palavra de Deus, porque é a palavra que vai nos fortalecer, que vai nos ajudar a aconselhar o próximo, que vai nos dar força, vigor, autoridade para orar pelo irmão. É a palavra, e ela está acessível para todos nós. Quando nós ouvimos aqui na igreja que
Deus tem dons para esta casa, que Deus vai mudar muita coisa, que o sobrenatural vai vir através de nós. Tudo isso vem acompanhado da palavra de Deus. Não existe receber algo de Deus se a minha vida não está firmada na palavra. Deus tem acesso para todos nós. Deus tem algo sobrenatural para a nossa vida, mas a gente precisa levar a palavra de Deus a sério.